Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho para a disciplina aqui de estatística multivariada sobre a técnica da DEA, que é a análise envoltória dos dados, que vem aí do inglês de Data Envelopment Analysis. Então a gente vai dar uma passada rápida sobre alguns aspectos principais da técnica, algumas aplicações que ela tem, as suas principais vantagens e algumas limitações, e a gente vai trazer também algumas referências aí no final para quem tiver algum interesse maior de se aprofundar na técnica. Então vamos lá. Então, a DEA ela é uma metodologia de análise de eficiência que compara uma eficiência revelada, né, que é tida como otimizada, com a eficiência das unidades analisadas. Ela serve também como monitoramento de produtividade do que os autores chamam de unidades de decisão, que eles tratam como essa sigla DMU, que seria Decision Making Units. Então pode ser uma firma, pode ser uma empresa, ou pode ser qualquer unidade de análise que tenha alguma ideia de eficiência que a gente pode trabalhar ali. E ela também fornece possíveis direções para a melhoria de eficiência dessas unidades de decisões que são consideradas ineficientes a partir dessa técnica. Então ela é uma técnica que surge aí no trabalho de Charnes, Cooper e Rhodes em 1978, que é intitulado de Measuring the Efficiency of Decision Making Units, e ela vem como uma abordagem não paramétrica para análise de eficiência relativa de firmas, né, com múltiplos insumos e múltiplos produtos. Então aí vem daí que vem o termo de Data Envelopment Analysis. Então ela vem aí numa época que a ideia de eficiência, principalmente com relação à produção industrial, né, aquela relação clássica de eficiência, né, entre insumos e saídas, né, e produtos, matéria-prima e produtos finais, mas ela é um pouco diferente porque ela foi desenvolvida para determinar essa eficiência das unidades produtivas numa noção de que não seria relevante ou não seria tão importante assim a gente considerar o aspecto financeiro, né? Apesar de ter algumas pesquisas, principalmente as mais recentes, que utilizam bastante essa perspectiva. Então ela dispensa assim essa conversão dos insumos, né, e produtos em unidades monetárias, né, em dinheiro, e a sua atualização para valores presentes para fazer a sua análise e dar os seus resultados finais, né. Então, segundo esse trabalho do Gomes, né, et al., de 2001, os principais objetivos da DEA seriam, entre eles, comparar um certo número de unidades de decisão que realizam tarefas similares e se diferenciam nas quantidades de inputs que consomem, né, que seriam as matérias-primas, e dos outputs que produzem, né, que seriam os próprios produtos finais ali. Também teria a ideia de identificar aquelas unidades que são mais eficientes, medir e localizar a ineficiência e estimar uma função de produção linear por partes, né, que fornece um benchmark, que seria uma referência para aquelas que são ineficientes, como que elas poderiam chegar lá, né? Então elas comparam as unidades e mostram aquelas que são mais eficientes e identifica as origens e as quantidades, né, de ineficiência relativas de cada uma dessas unidades de decisão, sendo possível assim analisar qualquer uma das dimensões relativas tanto a entradas quanto às saídas de produção, né, da eficiência que é analisada, que é medida ali. Determina a eficiência relativa das unidades de decisão, contemplando cada uma relativamente a todas as outras que compõem o grupo a ser estudado. Assim, sob as determinadas condições, a DEA pode ser usada na problemática de ordenação como uma ferramenta multicritério de apoio à decisão. Isso é bastante interessante quando a gente tem muitas unidades de análise e quer saber qual que está melhor, né? Qual que está melhor e qual que está pior, e principalmente como fazer as piores se comportarem um pouco melhor em termos de eficiência. Então ela subsidia estratégias de produção que maximizem a eficiência dessas unidades de decisão, corrigindo as ineficiências através da determinação de alvos, né, de objetivos ali que podem ser alcançados pelas unidades ineficientes. Ela estabelece também taxas de substituição entre as entradas, entre as saídas e entre entradas e saídas, permitindo a tomada de decisões gerenciais. Então ela dá uma ideia bem geral
sobre o que pode ser feito tanto com a ideia de inputs quanto a ideia de outputs, né? Então, para melhorar ali, para facilitar, para subsidiar o apoio à decisão sobre o que pode ser mudado com a ideia de produção, com a ideia de eficiência ali que precisa ser melhor repensada, principalmente nas unidades ineficientes. Então, uma ideia, um pressuposto fundamental dessa técnica é que se dada DMU, né, que ele chama aqui de A, é capaz de produzir um YA de unidades de produto, utilizando uma quantidade, um XA de unidades de insumo, então outras unidades também podem ser capazes de fazer o mesmo caso elas estejam operando de maneira eficiente, né? Então, de modo similar, se uma outra unidade é capaz de produzir um tanto de unidades de produtos, utilizando um outro tanto de insumo, então outras unidades também poderiam ser capazes de realizar o mesmo esquema de produção. Então, essa é uma ideia básica, é um pressuposto fundamental que precisa ser levado em conta quando a gente está tratando da DEA, né? Então, a gente tem que se tratar sempre com unidades que tenham umas funções similares, né? Produções similares para fazer algum sentido. Então, caso a DMU A e a B, as ambas sejam eficientes, elas poderiam ser combinadas para formar uma DMU composta, isto é, que utilizaria uma combinação de insumos para produzir uma combinação de produto. E pode acontecer que essa DMU composta ela não exista necessariamente, então ela fica conhecida como uma DMU virtual, que seria o máximo que poderia ser alcançado ali dado aquele grupo que está sendo analisado. Então, essa análise de ideia ela consiste em encontrar a melhor DMU virtual para cada DMU das amostras, né? Então, eu queria comparar relativamente cada uma delas com a melhor que elas poderiam ser. Então, é uma metodologia que ela tem duas orientações principais, né? Tratando-se de eficiência, ela pode trabalhar tanto com uma ideia de inputs, que seria avaliar as unidades no sentido de maximizar os usos dos inputs, né? Mantendo esses outputs fixos, ou numa orientação de outputs, né? Que seria a avaliação em relação à produção máxima de saídas, mantendo-se os inputs fixos. Então, uma delas eu trabalho olhando para minhas entradas, né, que seriam as minhas matérias-primas, e a outra delas eu olho mantendo a minha matéria-prima fixa numa ideia de maximizar os meus produtos, né, a minha produção final. Mas tanto uma como a outra eu preciso definir previamente para conseguir rodar ali o programa, ou rodar os dados no software. Agora, fazendo uma síntese aqui, a DE ela calcula uma fronteira de produção poliangular por meio dessa programação linear, utilizando as unidades tomadoras de decisão da nossa amostra. Então, o desempenho de cada uma das DMUs ela é comparado a essa fronteira de produção. E a gente calcula a eficiência por meio da distância relativa de cada uma das DMUs a essa fronteira. Então eu fico uma curva no gráfico, né? O gráfico ele fica uma maneira curvada ali, e as minhas unidades que são ineficientes elas ficam abaixo da curva, então elas ficam envolvidas pelo desempenho das unidades, por isso que a gente chama a técnica de análise envoltória dos dados. E quanto mais longe ela está dessa fronteira, mais ineficiente ela é. Agora apresentando algumas vantagens, né, da técnica. Ela prescinde de atribuição prévia de pesos às variáveis consideradas no estudo. Isso é bastante interessante, principalmente quando a gente está trabalhando com um leque bastante grande de variáveis, né? A eficiência de cada empresa, de cada firma, né, de cada DMU, é definida de forma individualizada, considerando a atuação das demais empresas no estudo, porém permitindo que a alocação de pesos aos fatores seja efetuada de forma a maximizar a sua eficiência relativa. Isso é bastante interessante quando a gente está tratando com empresas que são de diferentes portes, né? Então, essa diferença de porte ela pode ser tratada com a adoção de alguns modelos ali que são específicos, que prevejam retornos variáveis de escala, né, que eles chamam, sem prejuízo das empresas de pequeno porte. Então, ainda que eu esteja comparando empresas de diferentes portes, mas que realizam, né, atividades produtivas similares, eu consigo colocar elas numa mesma análise ali, né? Porque eu estou trabalhando aspectos específicos de cada uma delas. Então eu quero saber como que eu posso melhorar, ainda que eu esteja comparando uma empresa pequena com uma grande, eu consigo comparar, consigo trazer aspectos que podem ser melhorados em cada uma delas, né? Caso elas sejam ineficientes, né?
E diferentemente de alguns sistemas de atribuição de pontos, mais de uma empresa pode ser classificada como eficiente. Então, mais de uma empresa vai compor a nossa fronteira de eficiência relativa e vai servir como referência para a atuação das demais empresas. E para as empresas que são consideradas ineficientes, são apresentadas contribuições de melhoria com estabelecimento de metas de atuação, né? Então, onde que eu posso melhorar, em que aspecto que eu preciso trabalhar. E uma coisa bastante interessante da DEA é que ela pode ser aplicada a diversos períodos, né? Isso possibilita a verificação da evolução da eficiência das empresas e o estudo dos fatores que contribuíram para o seu crescimento ou para o seu decrescimento. Então ela fornece uma visão aí multifacetada da eficiência, permitindo a análise dos fatores que mais contribuem para o seu atingimento, né? O que é mais significativo em termos de eficiência na minha produção, na minha empresa, né? Na minha firma aí considerada. Então a ideia é tu coloca os dados que tu tem de uma maneira simples aqui, né, bem genérica, tu coloca os dados dentro do software e coloca para rodar, e o indicador obtido, né, ele é de fácil interpretação porque ele dá um número entre 0 e 1, né? Então as unidades, as DMUs que alcançam o nível 1 são aquelas que são eficientes, né, que estão trabalhando no máximo da sua eficiência, e quanto mais longe do 1, mais perto do 0, mais ineficiente a empresa é. Então, isso traz uma simplicidade bastante fácil de identificar, né, de trabalhar ali, e a partir desse valor que é mensurado ali, eu consigo ter uma ideia de quão trabalhoso vai ser para alcançar os níveis de eficiência, né, meu benchmarking ali em cada caso. Algumas limitações apontadas aí pelos autores que a gente usou. É uma técnica relativamente recente, né? Bastante restrita às áreas de pesquisa operacional e engenharia. Então, o pessoal está realmente preocupado aí com a produção, né? Bastante utilizado nessa ideia de produção industrial, ali, de indústria, e quanto mais eu produzo, como que eu faço para produzir mais. E por ela ser uma técnica não paramétrica, ela não permite a extrapolação de suas conclusões, né? O que restringe as análises às empresas, né? Que seriam as firmas e as variáveis que estão em questão. Então, isso são algumas coisas que tem que ser consideradas ali quando a gente for aplicar essa técnica. E para finalizar, a gente deixa aqui algumas referências, né, que a gente utilizou aí para montar a nossa apresentação. Tem o trabalho seminal ali, né, que quando foi proposto a técnica, né, tá ali para quem quiser, para quem tiver algum interesse de se aprofundar um pouco mais. O segundo ali, essa segunda de aplicação da análise motória de dados utilizando variáveis contábeis, é um trabalho que ele mostra, que eu destaco desses outros, né? Porque ele traz uma aplicação bem simples ali, mas ele mostra um passo a passo de como fazer um artigo que tem alguns prints da tela, né, do próprio software ali, de como colocar os dados e dos resultados que saem. Então, para quem tiver algum interesse, é mais difícil coletar os dados do que a própria análise, né, diferente de algumas outras técnicas aí que a gente estava fazendo, que saem os resultados que são difíceis de interpretar, que são mais complexos, que precisam ter uma atenção maior antes da gente tirar alguma conclusão. Os resultados da DL são mais simples, né? Eles trazem indicadores mais simples e eles podem ser utilizados, né, dessa maneira.